Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata e hoje eu vou trazer algumas informações sobre o modelo de artigo aí para apresentação do trabalho de conclusão de curso do curso de Educação Física da Unifagoc, tá? Então, vocês têm aí no Siga já um arquivo, né, intitulado Modelo de Artigo, e eu postei para vocês em PDF, para vocês verem o modelo, e postei também em um Word, que aí é mais fácil para vocês inserirem suas informações e formatar, tá? Então, quando você pega o Word lá para formatar, basta você colar as informações suas aqui. Aqui tem que ter o título tem que ter tem que estar, né, em letra maiúscula, tamanho 14, Times New Roman, e se houver um subtítulo aí não é letra maiúscula, tá? Você tem que colocar seu sobrenome seguido do nome. Então, por exemplo, Mauro Antunes, então fica Antunes, vírgula, Mauro, né? Você tem que tirar aqui, né, esses vermelhos que tá sinalizando que ali tem dois espaços simples. Aquilo ali é só para você entender o espaçamento ali, tá? E aí, lembra de atualizar aqui, né? Centro Universitário Governador Zanan Coelho, Unifagoc. Graduação em Educação Física. Aí você coloca, né, o mês e o ano. Então, dezembro de 2020, tá? Então, aqui tem mais um espaço. Aí, o sobrenome seguido do nome do seu orientador. Por exemplo, eu sou, né, Renata Aparecida Rodrigues de Oliveira. Se eu fosse orientadora, seria Oliveira, vírgula, Renata Aparecida Rodrigues de, tá? Aí vem dois espaços simples e logo abaixo vem o resumo. O resumo, ele tem que estar igual aqui, ó, itálico. Tá? E o resumo, ele não tem esse espaço do parágrafo, ele é todo encostado, né, nas laterais. Ele tem que ter entre 200 e 250 palavras. O que tem que ter aí no resumo? Uma breve introdução, que aí é de 2 a 3 linhas, é o suficiente. Logo em seguida, o seu objetivo. Depois, a metodologia que você usou, os principais resultados e a conclusão aí do seu estudo, tá? Então, tudo aí entre 200 a 250 palavras. Ele é um texto corrido, então não tem espaçamento nem nada disso, tá? As palavras-chave aqui, logo abaixo do resumo, você tem que ter entre 3 a 6 palavras-chave e elas têm que estar separadas por ponto, tá? O que é essas palavras-chave? São palavras aí que passam informações do conteúdo do seu trabalho. Então, aqui nós vemos, né, os subtítulos. Então, introdução. Aí eu tiro, né, essa parte aqui, só estava explicando ali, né, que é uma informação. O espaçamento aqui no lugar desse texto, né, que está explicando para você o que é uma introdução, tal, você vai colar lá a sua introdução do seu TCC. Lembrando que no último parágrafo da introdução tem que ter o objetivo geral do seu estudo, tá? Aí aqui a sua titulação, então coloca, né? Graduando em Educação Física com a instituição de ensino, Centro Universitário Governador Zanan Coelho, Unifagoc e o IC&meio. O do seu orientador, né, a titulação dele, então, por exemplo, doutor em Educação Física, aqui é a instituição de ensino, a sigla e o e-mail do seu orientador. Um ponto importante aqui, gente, é o seguinte: quando você estiver mexendo nessa parte inicial aqui, não apague esse número, porque se você apagar esse número 1 que tá aqui, o 2 aqui, vai apagar essa legenda e depois você vai ter que recolocar, tá? Então, vai sair aí da formatação. Aí o segundo tópico, né? Metodologia, tá? Toda vez que eu tenho título, depois eu tenho um espaço após o subtítulo, né? Aí no caso a metodologia. Aqui você vai colocar como foi feito o seu estudo, né? Qual método que você usou, a amostra, análise estatística, tudo entra nesse tópico aí, tá?
Vejam que todo o TCC ele está formatado aqui em letra Times New Roman, tamanho 12. Após a metodologia, você coloca aqui os seus resultados. O que é isso, né? Você vai colocar aí os resultados que você encontrou. Geralmente, a gente apresenta os resultados com tabelas, figuras, gráficos. Então, você vai colocar essas informações aí dos seus resultados. Logo após os resultados, nós temos então a discussão. Na discussão é a hora que você vai confrontar os seus resultados com o que já tem na literatura sobre aquilo, tá? Então você vai comparar aquele resultado com o que já tem comumente aí na literatura, tá? Então, esse é o momento aí de você dialogar entre os artigos, colocar possíveis explicações, por que você encontrou aquele resultado, é nesse momento aqui, tá? E por fim, aqui nós temos a conclusão. A conclusão, ela é um parágrafo pequeno, tá? E na conclusão a gente coloca, né, responde o objetivo. Então, é a esse momento que você vai responder o objetivo do seu estudo que você tinha. Então, dá uma resposta, o que você encontrou e também colocar, nesse momento, também pode colocar proposições de novos estudos. Então, sugerir a realização de novos estudos, tá? Só antes de finalizar aqui, voltando aqui na discussão, um ponto importante, gente, é a gente deixar no último parágrafo da discussão as limitações do seu estudo. O que é isso? As limitações do seu estudo é tudo que você poderia ter feito aí para melhorar a qualidade do seu artigo, mas que não deu para fazer, tá? Então, você tem que deixar claro para o leitor que você tem essa consciência. E aí vem, né, as referências. Aqui, gente, vocês podem tirar esse número 3, eles só estão explicando aqui uma nota de rodapé, explicando como que tem que estar formatado essas referências. Lembrando que a gente usa aqui na FAGOC a formatação em ABNT e tem que estar devidamente formatado. Essas referências, elas têm que estar em espaçamento simples, tá? Antes a gente estava usando aqui no texto, ó, um espaçamento 1,5. Veja que tem um espaço maiorzinho aqui, que não, é um espaçamento simples, seguido de um espaço entre uma referência e outra. E outra coisa, antes a gente estava usando o texto, né, justificado. Lá nas referências não, a gente usa o texto só alinhado para um dos lados, né? Então, aliado aí à esquerda, tá? Isso é importante, tá? Que é uma norma. Então, gente, o que entra aí nas referências, né? A referência é tudo que você citou lá no artigo, tem que estar a referência embaixo, tá? Então, sempre tem que estar casado. Ah, se eu tenho 20 referências, eu tenho que ter essas citações em cima. Se eu tenho 20 citações, eu tenho que ter a referência embaixo. E lembrando que o texto, né, o seu TCC como um todo, ele é composto, né, de citações indiretas, né, que é quando eu leio, reescrevo com minhas palavras e coloco a citação. Então, na introdução eu tenho citação, na metodologia eu tenho citação quando eu utilizo um método, um questionário de algum autor, ou eu vou fazer uma medida antropométrica, eu tenho citação de como fazer. Os resultados é um local que eu não apresento citação, mas aí na discussão eu também vou apresentar citações, porque eu vou comparar meus resultados com outros estudos. E na conclusão eu também não tenho citações, tá? Agora, em relação aos apêndices e anexos, tá? Os apêndices são as criações aí geradas pelo próprio pesquisador. Então, tudo que você gerou, eu gerei um questionário, eu criei um questionário, ele é um apêndice. E os anexos, que é de outro pesquisador, tá? Eu peguei um questionário de outro autor, ele é um anexo. Nesse ponto aqui de apêndice e anexo, você só tem que colocar se realmente foi estritamente necessário. Senão, o seu TCC ele termina aqui nas referências, tá? Então, veja aí com o orientador essa necessidade de haver ou não apêndice e anexo. Lembrando que, se tiver apêndice e anexo, cada apêndice é numa página diferente. Eu tenho 3 apêndices, cada um numa página diferente.
tá? Para manter a formatação adequada. Um ponto importante aqui, gente, é sempre, né, lembrar de dar esse espaçamento do parágrafos, manter o texto devidamente justificado para ficar bem organizado. Então, gente, agora eu trago aqui um modelo de um TCC, né, que foi do ano passado, né, do aluno Igor Mazala Lopes. Então, aqui, né, vejam que ele colocou o título, colocou o sobrenome dele seguido do nome, o centro universitário, governador Zana Coelho, dezembro, né, que ele defendeu em 2019, vocês vão colocar em 2020, o nome do orientador. Vejam que o resumo, né, tem as informações necessárias, está em itálico, e ele colocou 3 palavras-chave separadas por ponto. Aí veio a introdução, aqui ele colocou aquela legenda, né, no rodapé. Então veio aí a introdução, com as citações devidamente formatada, veio a metodologia, então a metodologia aí do estudo dele, como foi feito. Lembrando, né, que no último parágrafo da metodologia tem a análise estatística. Depois veio os resultados, nos resultados ele apresentou tabelas, né, figuras, que são os gráficos. E aí veio a discussão, né, com as citações. Então, a discussão dele, no último parágrafo lá da discussão, as limitações do estudo dele. E aí veio a conclusão, em que ele respondeu o objetivo dele e propôs novos estudos. E logo em seguida, aí as referências deles, devidamente formatada em ABNT. Então, para vocês verem aí como que é o formato, né, do TCC da Unifagoc. Então, gente, antes de finalizar, né, eu espero ter esclarecido para vocês aí como que tem que ser esse trabalho de conclusão de curso no formato do artigo, que é o que a gente usa aqui na educação física. E qualquer dúvida, né, podem entrar em contato, me perguntar. Também o orientador vai estar instruindo. E gostaria aí de agradecer a participação de vocês na videoaula. Muito obrigado!